Hoje em dia, praticamente todo mundo se diz do bem. O interessante é que até hoje eu nunca vi alguém se identificar ser uma pessoa má. Interessante que uma pessoa que demonstra ser constantemente do bem, essa pessoa tem uma grande probabilidade de ser uma pessoa má. Por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, que se autoafirma constantemente, tá? E essas pessoas, elas tendem a agir egoisticamente, né? Por trás dos panos, mostrando outras intenções, né? Ou seja, intenções que você não consegue identificar de modo totalmente direto. Então, o vídeo de hoje eu quero falar sobre como uma pessoa má, né, age em sua vida e como você pode descobrir, tá? E quais são, na verdade, essas 5 características, tá? A primeira, por exemplo, são pessoas que fazem fofocas constantes, né? Ou seja, a mesma tem um hábito persistente, né, de alastrar falsos rumores entre as pessoas. As pessoas que chegam perto de você e falam constantemente mal do outro, a mesma com certeza fará com você em relação ao outro, né? Ou seja, se alguém fala mal de alguém para você, com certeza falará mal de você para alguém. O fofoqueiro, na verdade, ele não tem a necessidade de conquistar nada, né? Ele não divide para conquistar. A função dele é apenas cultivar, né, a destruição e alastrar a destruição. Então, essa seria a primeira característica. A segunda é a competitividade excessiva. É da natureza do ser humano ser uma pessoa totalmente competitiva, tá? Mas uma pessoa que vê competitividade em tudo, até nas relações comuns no dia a dia, entre amigos e filhos, né? Ou seja, em relações mais interpessoais, é um problema muito grande, porque essa pessoa sempre tem a necessidade de ter a última palavra em tudo. Ou seja, a pessoa está mais preocupada em ter razão, né, do que ter paz. Então, a mesma, ela nunca está bem se não tiver uma palavra, vamos dizer assim, de lacração, né, para falar sobre o outro. Sabe, aquela pessoa que tem a excessiva mania de querer dar a palavra final para que ela se sinta bem. Por quê? Uma pessoa que tem uma competitividade excessiva, tem esse excesso de competição, na verdade, é uma pessoa totalmente insegura. Então ela sempre tenta impor algo, tá? Porque ela sempre o verá ou a verá como ameaça. A terceira característica é a falta de empatia. A falta de empatia, ela se caracteriza daquilo que a pessoa não sente nada por você ou pelos seus sentimentos. Uma pessoa que apenas ouve as suas próprias crises, ouve os seus próprios problemas, e quando o outro fala de algum problema, ela sempre falará que o problema dela é maior que o seu, a crise existencial dela é maior que o seu, a vida financeira dela é maior do que a sua. Ou seja, ela tem uma falta de empatia tão grande que ela não sente a dor do outro. Ela dá a mínima, né, de atenção para o outro. A quarta característica é a manipulação, tá? Ou seja, a mesma, ela fala, na verdade, meias verdades, né? Ou seja, fala aquilo que convém, e também ela tem uma constante, na verdade, muito grande, é uma constante de chantagem emocional. Então ela sempre vai dramatizar a sua própria história, né, as suas crises. Então ela vai sempre fazer uma busca, né, por validação emocional. É uma pessoa totalmente inconsequente e irresponsável pelos seus próprios atos. Ou seja, ela sempre vai justificar o mal que ela fez, na verdade, como uma forma de escape. Então ela é totalmente projetiva, né?
Ou seja, ela não pensa no outro, apenas pensa como ela pode se livrar daquele ato ignominioso que ela fez, entendeu? Então, ela é totalmente ela tem uma falta muito grande de empatia, como eu falei, e manipular. Então ela sempre tende a desequilibrar as relações. Tudo é sempre ela a favor dela, do qual ela justifica, né? E a quinta também é a vitimização, né? Ou seja, ela sempre sente a dor de tudo, ela sempre está mal, ela sempre se encolhe. Então, como ela é um ser totalmente covarde, na verdade, como uma pessoa má, ela é totalmente covarde, ela se encolhe e ela jura de pé junto que nunca fez mal para ninguém, por mais que tenha evidências, viu? Que ela manipulou, fez fofoca, é uma pessoa totalmente agressiva, é uma pessoa que tem uma constante falta de empatia. Então, a sua característica é totalmente ressentida, na verdade. Então, por isso que ela sempre vai se sentir sempre ameaçada e vai justificar todos os seus atos. E ela sempre vai tentar manipular, não através da razão e não através da lógica. Ela tem a necessidade de dramatizar tudo e ganhar as pessoas pela manipulação. Então, essas pessoas más, elas fazem uma leitura emocional muito grande e elas sabem as pessoas das quais elas conseguem manipular ou não. Mas será que tem alguma espécie de antídoto para evitar esse tipo de pessoa? De uma forma direta não, mas há alguns passos, tá? Por exemplo, que você pode implementar na sua vida. Você cultivar a autoconsciência, você se conhecer, né? Ou seja, não deixar essa pessoa nunca lhe colocar em xeque-mate. Você sabe das suas crenças e dos seus valores. A segunda é você acreditar sempre na sua intuição. Sabe aquela coisa que quando você começa a se relacionar e você vê que algo realmente não se encaixa em toda a história que ela conta, sempre há uma lacuna, sempre há uma brecha, e você tem aquela intuição de que algo não está certo, mas mesmo assim você não acredita, e depois de um certo tempo você se arrepende e diz: nossa, eu deveria ter acreditado na minha intuição. Na maioria das vezes a intuição ela não falha, porque ela vê que tem alguma coisa que não desce. É aquela pessoa que você vê que é extremamente boazinha, aquela pessoa que fala que constantemente ajuda o outro, aquela pessoa que constantemente fala que sim, que ninguém reconhece o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é dedicada, sabe? Aquela pessoa que diz que todo mundo a inveja por ela ser uma pessoa totalmente boa, sabe? Então você tem aquele feeling que muitas vezes você não segue, entendeu? Então essa a intuição que você tem que seguir, na verdade, é que muitas vezes vai te levar depois de um certo tempo. E passando até um certo tempo, você pode relembrar e falar: puxa, ainda bem que eu segui a minha intuição e me livrei daquela pessoa que era um problema, né? Ou seja, me perdoem. A outra questão é praticar assertividade, sabe? Não é ser grosso, não é ser violento. A pessoa que é totalmente manipuladora sempre falará que você é manipulador, você é egoísta e você é narcisista. É você apenas falar não e impor limites, na verdade, para essa pessoa, dizendo: daqui você não passa, daqui até aqui você fala, mas agora no meu terreno, na minha vida, nas minhas relações, quem dita as regras sou eu. Isso não é uma forma de você ser egoísta ou manipulador, é você apenas colocando essa pessoa no lugar dela, sabendo que ela, em tudo que ela coloca a mão, ela coloca destruição, planta destruição. Há pessoas apenas que parece que vê o mundo somente para dividir e não para ajudar. Interessante que você também tem que buscar apoio, na verdade, de pessoas que você convive, que você ama e que você tem uma certa confiança. Quando essa pessoa que é totalmente corrosiva é o seu chefe, ou é o seu supervisor, ou é um membro da sua igreja, e se você vê que isso está atrapalhando
a sua saúde emocional, a sua vida interior, a melhor coisa que você tem que fazer é sair desse meio. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos. Espero tê-los ajudado e até a próxima.